Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que mais tem chegado para mim ultimamente são perguntas no direct em relação a sintomas de ansiedade, sintomas da crise, o que fazer na crise, o que a pessoa está sentindo, é um desespero. E crise de ansiedade é verdadeiramente desesperadora. Então eu vou trazer aqui, primeiro, entender um pouco o que é esse... Eu fiz as anotações aqui nesse meu caderno, gente, porque é muita coisa. Eu quero trazer para vocês, primeiro, o que é o ciclo da crise de ansiedade, por que ela fica se repetindo. Depois eu vou trazer quais são os principais sintomas, porque tem muita dúvida em relação aos sintomas da ansiedade. E depois obviamente, como que a gente sai da crise. Então hoje eu vou enfatizar a crise, um ataque de pânico, uma crise de ansiedade, que é uma coisa que só quem já viveu, e eu já vivi, sabe o que é, e realmente é um sofrimento muito intenso. Então vamos lá. Primeiro é entender o que acontece, né? O ciclo, qual é o ciclo da crise de ansiedade ou do ataque de pânico, né? O ataque de pânico é a pior crise de ansiedade que uma pessoa pode ter. É um pico de ansiedade tão alto que a pessoa sente verdadeiramente que ela está na iminência de estar morrendo, seja por um infarto, uma parada cardíaca, um AVC, que seja, ou de estar enlouquecendo. É uma sensação de total perda de controle, então é um sofrimento muito intenso e depois eu vou trazer os sintomas detalhadamente. Mas o que é muito importante a gente entender é por que as pessoas ficam presas nesses ataques de ansiedade, nessas crises, e por que isso se repete, que ciclo é esse. Quem já viveu um ataque de pânico sabe o tamanho do sofrimento que ele traz, né? O tanto de sintoma que engloba e o nível de sofrimento psíquico que isso gera. Inclusive, depois do ataque de pânico, a gente fica meio quase que uma ressaca, né? A gente se sente mal, fica ali muito angustiado, às vezes passa dias ali se sentindo meio mal. Então, o ataque de pânico é um ataque muito intenso, que gera esse mal-estar enorme e faz a gente criar uma coisa que é um hiperfoco sobre a gente mesmo. Quem já teve um ataque de pânico é um desconforto tão grande que a pessoa acaba ficando hipervigilante. Ela começa a vigiar tudo que acontece com o corpo dela, e quando a gente coloca um foco intenso no nosso corpo, o nosso corpo, gente, nós somos um organismo vivo, né? Então o nosso corpo ele produz barulhos, ele tem coisas, né? A gente tem um processo digestório, a gente tem gases no estômago, a gente tem um monte de coisas, né? O batimento cardíaco ele varia, né? Você está numa situação deitada, confortável, o batimento está baixo, você se levanta, o batimento aumenta, e quem tem um ataque de pânico começa a ficar hipervigilante, colocar hiperfoco em todos esses mecanismos que são naturais do nosso corpo. Mas a gente começa a perceber isso de uma maneira muito intensa e começa a perceber qualquer mínima alteração, e isso é sempre um gatilho para o mal-estar, né? Esse é o primeiro passo desse ciclo de pânico. O segundo passo, a gente começa a dar significados catastróficos para todos esses sinais que a gente observa. Você começa a colocar um foco muito grande no teu corpo, então você começa a perceber, por exemplo, você começa a acompanhar muito o teu próprio coração, né? Tem pessoas que acompanham, inclusive, por relógios, né? Fica vendo os batimentos, né? Eu já tive paciente que ficava observando, não, se o batimento passar de 90 e pouco, a pessoa tem que sentar, respirar para controlar os batimentos. Olha o nível de ansiedade e nível de autocontrole que a gente chega, né? De hiperfoco no que está acontecendo. E aí, é óbvio que o nosso corpo ele faz barulhos, ele tá ali funcionando, ele oscila, nossa respiração oscila, nossos batimentos, isso é normal da vida. Então, de repente, a pessoa, sei lá, sobe uma escada, aí o coração dá uma acelerada, aí a pessoa já começa, ai, tô com alguma coisa estranha. E aí vem a segunda fase desse ciclo que deixa a gente presa, que é esse significado catastrófico. Eu subi a escada, mas eu sinto meu coração acelerar e já fico, ai, meu coração tá acelerado, tem alguma coisa que não tá bem, eu sinto, não é normal, né? A gente começa a ver como anormal coisas que são perfeitamente normais no nosso corpo, mas como a gente coloca um hiperfoco, aquilo ganha uma intensidade e aí a gente passa a ficar presa nisso, hipervigilante,
percebendo cada sinal do meu corpo. Segundo passo, eu dou um significado catastrófico para aquele sinal que o meu corpo está dando. E o terceiro é quando eu começo a ter ações que vão garantir a minha segurança, né? Eu passo a evitar lugares, pessoas, situações que me deixaram ansiosa. Então, sei lá, eu, por exemplo, quando eu tive um ataque de pânico, eu estava dirigindo. Eu passei a ter medo de dirigir. Eu comecei, a cada vez que eu entrava no carro para dirigir, eu sentia meu coração acelerar, a respiração ficar ruim, eu começava a ficar com formigamento. E então isso é um ciclo que se alimenta, né? Olha só, esses 3 componentes são muito comuns numa pessoa que tem crise de ansiedade. E isso se retroalimenta o tempo todo, né? Porque aí eu começo a sentir, cada vez que eu sinto eu começo a dar sintomas, os sintomas acontecem, enfim. A gente fica preso nesse looping infinito que gera muito sofrimento. E aí eu vou trazer agora quais são os sintomas que eu tô falando, né? Quais são os sintomas, né? Outro dia mesmo uma pessoa me mandou no direct, eu sinto uma dor de cabeça muito forte, isso pode ser da ansiedade? Então vamos lá, vamos dizer o que pode ser da ansiedade. Primeira coisa, qualquer sintoma que você tenha, primeiro, faça uma avaliação médica. A gente sempre vai no médico excluir uma causa orgânica, né? Os sintomas, gente, isso eu acho que é muito válido a gente falar. Os sintomas são reais. Não é porque eles são gerados pela minha ansiedade que o sintoma é uma mentira. Não é. O sintoma é real. O nosso coração dispara, a gente se treme toda. Tem gente que tem uma sudorese intensa, a pessoa fica molhada. Eu tinha uma paciente assim. Eu trabalhava no posto de saúde, coitada. A paciente chegava, às vezes ela estava encharcada, assim, de tanto que ela suava. Ela entrava e saía da van diversas vezes. Ela ia de van para o posto de saúde, ela entrava e saía, trocando de transporte porque ela passava mal. Era terrível. Então, os sintomas. Primeiro, mais comum, mais típico e que gera muito desconforto e muito medo, o taquicardia, o coração... A crise de pânico, isso é muito importante a gente entender. A crise de ansiedade é uma descarga de adrenalina e noradrenalina no nosso organismo muito intensa. Então ela vai gerar esses sintomas no nosso corpo. A gente vai apresentar uma série de reações fisiológicas que vão preparar a gente para o enfrentamento de um perigo, seja de preparar para lutar ou para fugir, né? Isso é fisiológico. Então essas alterações elas acontecem no nosso corpo. E lembrando, por ser uma alteração fisiológica, ela não é perigosa. O nosso corpo ele altera, sim, e ele volta para a normalidade e ponto. O nosso corpo é feito para essas alterações. Isso é uma coisa da nossa natureza. Então, já falando de uma primeira coisa importante quando a gente vai tratar e tentar controlar a crise, é entender que isso não é prejudicial para o nosso corpo, isso não coloca a gente numa situação de perigo real, né? O nosso corpo ele dispara esses sinais todos, esses sintomas que a gente apresenta, mas isso não representa que a gente está em perigo de vida, né? Isso não acontece. Eu nunca vi, eu sempre falo isso para todos os meus pacientes. Eu trabalho, né? Eu sou formada há 23 anos, quase 22 anos. Eu nunca vi ninguém morrer de um ataque de pânico, um ataque de ansiedade, caiu duro e morreu. Não, né? Se a pessoa teve é porque ela tem um problema cardiológico, ela tem uma outra questão. Então, primeira coisa, você apresentou um ataque de pânico, normalmente quem já teve foi parar no hospital, né? É o caminho mais natural de uma primeira crise muito intensa de ansiedade, um ataque de pânico, é parar numa emergência, que foi o que aconteceu comigo. Quem já me conhece aqui sabe da minha história. Eu tive um ataque de pânico em 2013. Eu estava dirigindo numa via expressa aqui do Rio, que é a linha vermelha. Eu tive um ataque de pânico bem intenso e que na minha cabeça eu estava infartando. Eu estava dirigindo e senti uma pressão aqui no peito e na mesma hora Aí meu coração começou a disparar, eu comecei a ficar toda dormente, formigando, meu corpo inteiro formigando, uma dor no braço, um enjoo, uma vontade de vomitar. Eu falei, tô infartando, eu tenho certeza que eu tô infartando. Na época eu tinha 35 anos, que não é comum infartar nessa idade, né? Enfim, aí eu parei meu carro, eu já trabalhava na polícia, na época eu era tenente da polícia, eu atualmente sou capitão psicóloga, na época eu era tenente. Eu parei lá numa guarita que tem, né, no meio da via expressa. A sorte que tinha policiais lá, porque nem sempre tem. Nesse dia eles estavam lá na guarita e eu desci do carro, me apresentei e falei, eu tô infartando, me leva para o hospital.
Tem um hospital que é o Hospital Central da Polícia Militar, né, que é para os militares e dependentes. Eles me botaram na viatura, acenderam a sirene, a gente foi para o hospital e eu cheguei lá com todos os sintomas de um infarto na minha cabeça. Eu não conseguia sair da viatura. Eu deixei meu carro trancado lá no meio da linha vermelha. Eu saí, desci do hospital e a perna bamba, não conseguia ficar em pé. E é lógico, eles fazem todos os exames imediatamente, faz isso, faz aquilo, verifica isso, verifica aquilo. De repente eu apaguei e quando eu acordei meu marido já estava lá de terno. Eu falei, de onde surgiu? Uma visão. Eu realmente tive um ataque de pânico. Mas eu passei até por uma médica que era até minha colega de curso, a gente, né, ela foi super querida. E ela me encaminhou para um cardiologista para fazer todos os exames. Esse é o caminho natural. Primeiro a gente vai a um médico, faz todos os exames e todo mundo que já teve um ataque de pânico já passou por uma bateria de exames. Normalmente a gente não se conforma de não ter tido nada. E a gente tem certeza que tem alguma coisa, só não foi descoberta ainda. E, enfim, eu faço, inclusive, até hoje, todo ano, eu faço meu acompanhamento com o meu cardiologista, e ele que me diagnosticou com pânico na época. E até hoje eu faço todos os meus exames de rotina, e graças a Deus tá tudo bem. Cada vez que eu vou, que bom, tá tudo bem. Então a gente segue. Mas na época, enfim, fiz toda a bateria de exames e foi constatado que realmente eu estava bem organicamente. Eu não estava bem psicologicamente, eu estava sobrecarregada, estava exausta, estava trabalhando demais, enfim. Aí dali pra frente, o meu próprio cardiologista me medicou com sertralina na época. Eu tomei 1 ano e pouco de sertralina, na época eu já fazia terapia, intensifiquei a terapia, enfim, eu fiz as providências, né, para lidar com aquele problema. Então eu trouxe isso para mostrar para vocês, né, esses sintomas, eles são reais. Então, primeiro a gente investiga se a causa é orgânica ou não. Excluindo a causa orgânica, aí sim, vamos então falar dos sintomas da ansiedade. Quando a gente exclui, olha, realmente não tem nada, então não tem nada orgânico, então a gente vai investigar a ansiedade. Então, os sintomas comuns de um ataque de pânico é taquicardia, a sudorese intensa, tremores, eu tinha muito tremor, né? Eu me tremia bastante. Falta de ar ou sufocamento, né? Aquela sensação de você puxa o ar, não vem, né? Você dá um desespero que você fica naquela, não tô conseguindo respirar, como se a gente estivesse sufocando. Nó na garganta, né? A sensação da garganta fechar. Tem gente que tem um nó na garganta tão grande que a pessoa não consegue falar o que ela tá sentindo. É como se ela não consegue nem falar, né? Eu não consigo falar que eu tô tendo um ataque. Náusea, enjoo, dor abdominal, dor de barriga, às vezes cólica, dá uma cólica muito grande, a pessoa tem que ir ao banheiro, né? Tontura eu tinha muita, eu começava a ficar tonta, assim, gente, a tontura, e dirigindo, imagina o pânico, né, que eu ficava. Eu demorei um tempo, né, apresentando esses sintomas, e dirigia mesmo assim, porque eu tinha que trabalhar, não podia, na época eu tirei só 15 dias de licença, para tomar umas providências, fazer os exames e etc. E voltei a trabalhar, ainda apresentando muitos sintomas. Então, foi um desafio muito grande, porque eu ficava tonta. E é horrível, gente. Você tem a sensação de que você vai desmaiar. Mas é raro desmaiar no ataque de pânico. Por mais que fique meio preto, você fique, meu Deus, vou desmaiar, é raro desmaiar. Sensação de irrealidade, isso também é uma sensação muito estranha. É quando você começa a estranhar o ambiente que você está, como se você estivesse ali fora daquele tempo, né? Uma coisa estranha. Sensação de despersonalização. Quem tem essa coisa da despersonalização fica com medo de estar ficando louco. A pessoa passa a não se reconhecer. Ela não reconhece o que está acontecendo com ela, ela não reconhece o que ela está sentindo no corpo e ela começa a entrar num pânico de que, eu estou enlouquecendo, tem alguma coisa muito errada e eu estou enlouquecendo, eu vou ficar maluca. Eu já atendi vários pacientes com esse tipo de sintoma, né? De, eu vou ficar maluca, eu estou ficando maluca. E não vai ficar, não vai ficar. Não, a pessoa que tem um ataque de pânico não fica maluca, por conta de um ataque de pânico. Medo de perder o controle, medo de morrer, né? Porque a sensação é de morte iminente. Quem já teve um ataque de pânico sabe que a sensação é clara de uma morte iminente. Formigamento, anestesia, né? A gente sente às vezes tudo anestesiado, formigamento nas extremidades, é muito comum. Calafrio, ondas de calor.
Então, e isso tudo são sintomas que aparecem por essa descarga de adrenalina e noradrenalina, e nosso corpo ele tem essa reação fisiológica que vai colocando a gente nessa condição. Então é importante a gente entender que apesar de ser um terror, quem viveu sabe, né, que o terror que a pessoa sente, de que realmente ela está em risco de vida e etc. E a gente tem uma certeza interna de que dessa vez não é só ansiedade, eu tenho certeza. Quantos e quantos pacientes... Eu só fui parar no hospital uma vez, graças a Deus e ao fato de ser psicóloga e entender um pouco as coisas, mas normalmente, nossa, os pacientes vão várias vezes para o hospital, várias, porque a pessoa pensa, dessa vez eu tenho certeza que não é normal. Ah, é da ansiedade. Não, dessa vez não é. Eu tenho certeza, o que eu tô sentindo aqui é diferente. Agora eu tô morrendo, é certo. E a pessoa vai pro hospital, né? Então eu tinha uma paciente, gente, ela morava próximo ao hospital, ela praticamente queria morar lá, né? Porque ela vivia indo na emergência. É um inferno, gente. É realmente. E aí, quando alguém fala, ah, isso é frescura, ah, isso é coisa da sua cabeça, ah, isso é falta de Deus. Gente, pelo amor de Deus, quem que vai ter uma frescura dessa? Né? Quem que vai fazer isso para chamar atenção? Um nível de sofrimento que a pessoa chega, né? É uma coisa aterrorizante. Aterrorizante para quem tá vivendo. Então, assim, ninguém vai fazer isso para chamar atenção. A gente, para chamar atenção, faz draminha, faz outras coisas, mas esse nível de estresse que a gente vive não é para chamar atenção. Não é só disso. É uma sensação, e isso eu acho muito importante, eu sempre enfatizo. Gente, os sintomas são reais. Os sintomas são reais. Então, é coisa da tua cabeça, para. Não é assim. Quando a gente dispara essa descarga de adrenalina, o nosso corpo reage. Então os sintomas, eles existem, né? Eles estão ali e fogem ao nosso controle, né? Quando você entra nesse pico de ansiedade, aí um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico, que é, né, a ansiedade no nível máximo, pode durar até meia hora, às vezes até uns 40 minutos, mas normalmente dura até menos, né? 15 a 20 minutos. Aí passa, né? Ela tem aquele pico que você, meu Deus, é agora que eu morro. E depois passa. Então a gente... E depois passa e dá uma ressaca. Eu lembro de ficar exausta depois de um ataque de pânico. Exausta. Meu corpo ficava fraco, ficava mole, sabe? Você fica assim, parece que você foi atropelada. Porque é uma descarga de adrenalina tão intensa que o teu corpo sente mesmo. Depois você fica ali mal, sabe? Você fica meio de bode, fica emocionalmente mal, né? Quando passa, você fica muito mal emocionalmente. E esse é o ciclo terrível do ataque de ansiedade, porque você passa a ter medo de ter outras crises. E aí você passa a ter um comportamento de evitação e... até o ponto da pessoa ter, sei lá, um transtorno de pânico, da pessoa não sair mais, não querer frequentar lugares, só querer ficar dentro de casa, não querer mais ficar sozinha, ela vai prejudicando a vida dela em diversos níveis, né? Então, quem passa por ataque de pânico precisa de um acompanhamento profissional. É muito importante mesmo, né? Que a pessoa passe por psicólogo, por psiquiatra, muitas vezes, né? Quando os ataques estão muito frequentes ou muito incontroláveis, né? E aí a medicação ela é necessária. Eu, na época, e é o que os psiquiatras passam, normalmente a medicação de tratamento é um antidepressivo, e o SOS, que eles chamam, que é no momento do ataque de pânico, normalmente é um calmante, né? É o famoso tarja preta. Aí pode ser, sei lá, Rivotril, alprazolam, diazepam, enfim, todos esses calmantes que geram dependência, mas que te tiram da crise quando ela está muito intensa. Mas, fora a questão medicamentosa, a gente aprende a lidar com as nossas crises e tem maneiras que a gente tem de sair da crise sem uso de medicação. Né? Isso é muito importante a gente aprender, porque a medicação ela não é para ser usada a vida inteira, né, nos casos de ansiedade. Isso que eu acho que é importante também. O acompanhamento psiquiátrico, a medicação psiquiátrica, ela vai ser usada assim, no máximo 1 ano, normalmente é em torno de 1 ano e pouco, até a pessoa se sentir segura e vai fazendo aquele desmame gradativo. Às vezes tem gente que usa mais tempo, mas de forma geral,
a crise de ansiedade, ela responde muito bem no processo de terapia. Então, a gente precisa fazer terapia, precisa, entendam isso. A medicação, ela ameniza esses sintomas todos, né, que a gente vive, mas o que vai te fazer sair completamente, né, e se libertar, eu sou exemplo claro que é, completamente possível se curar disso, eu sou completamente curada, o que não quer dizer que eu não tenha mais ansiedade, porque a ansiedade é uma emoção natural, o ataque de pânico que não é, a gente aprende a lidar com a nossa ansiedade, com o nosso funcionamento, e a gente vai ter que tomar medidas de mudança de hábito, de mudança de rotina, de decisões que a gente precisa tomar, né? E aí, só que hoje eu nem vou entrar nessa parte, né? Porque hoje eu vou focar na crise. E é importante a gente pensar que até no processo terapêutico, eu recebo muitos pacientes em fases de crise. Primeira coisa, e aí fica até orientação para os psicólogos, a gente precisa primeiro tratar o sintoma, não tem jeito. Enquanto o paciente estiver com muito sintoma ansioso, não adianta pensar na causa, o que está gerando, de onde vem, o que está acontecendo, a gente precisa dar uma contenção para esses sintomas, a gente precisa dar um contorno para isso. O paciente tem que sair dessa fase muito sintomática, porque não dá para fazer terapia enquanto ele está apresentando um monte de mal-estar físico e essa falta de controle, o medo de ficar louco, o medo de morrer. Então a gente precisa primeiro tratar o sintoma, amenizando os sintomas, aí a gente parte para ver o que está acontecendo, quais são as causas, né? Tem a ver com a história do sujeito, com tudo que ele viveu, com as relações, enfim. Aí a gente parte para esse ponto. Então, para tratar a crise, tá bom, entendi, eu tô em crise, o que eu faço? Primeira coisa que eu acho que é muito importante que a gente, e a live faz parte disso, é entender o que acontece numa crise de ansiedade. É isso que eu estou explicando para vocês. São reações fisiológicas. O nosso corpo ele é preparado para reagir dessa forma. Quando a gente está diante de uma situação de perigo real, o nosso corpo ele vai reagir dessa mesma forma. É importante, né? A gente entra em hipervigilância, a gente fica atento a tudo, porque isso é protetivo, né? Se eu estou numa situação de perigo real, eu vou estar em alerta máximo e pronta para fugir ou para enfrentar aquilo que está acontecendo. Então, se é uma coisa natural e fisiológica, logicamente é inofensivo para o nosso corpo. Eu não vou ficar em risco real de vida quando eu tenho uma crise de ansiedade. Entendam isso e lembrem-se disso. A primeira coisa que vocês devem pensar quando começar um ataque de ansiedade é: isso não vai me fazer mal. Isso é inofensivo. Isso é da minha ansiedade. A gente precisa acolher essa ansiedade, né? A pior coisa que a gente faz quando tá com muita ansiedade é querer se livrar dela imediatamente. Ai meu Deus, entra no modo desespero que eu falo. Tem que sair do modo desespero. Na hora que vem a ansiedade, se você entrar no modo desespero, ai meu Deus, ai tô passando mal. Aí você começa a hiperventilar e aí é ladeira abaixo. Aí o negócio cresce e toma conta de você. Então começou, eu sentia, por exemplo, em mim, quando começava a crise, a minha começava muito pelo formigamento das extremidades, dos pés e das mãos. Começava aquele formigamento, já vinha aquela sensação de estar me anestesiando e começava. Aí eu começava a identificar, começou o formigamento, eu conseguiria interromper, né? Pensando nisso, ai meu Deus, é uma crise de ansiedade, lá vem essa crise de novo. Entenda essa crise, acolha, não briga com a crise, porque quanto mais você entra no modo desespero de querer fugir da crise, mais intensidade a crise começa a ter. Porque esse desespero de querer fugir vai te levar a ficar mais ansiosa. Então, tenta acalmar. Tipo, lá vem a ansiedade de novo. Ai, gente, começou. Aí começa, né? Aí, ao invés de você ficar... Tem gente que tem muita falta de ar, né? Eu acho que a falta de ar é um dos sintomas principais, né? Você puxa o ar e não vem. Então, não puxa. A melhor maneira de você controlar a respiração é primeiro expirando. Começa, ó... Puxa devagar e... Começa a expirar bastante. E aí o ar, você vai começando a controlar o teu ritmo de respiração. E quando você começa a oxigenar melhor a tua mente, você começa a controlar a tua respiração, você começa a desacelerar esse batimento cardíaco que entra num taquicardia. Quando você começa, sabe...
Dá um... É mais fácil expirar na crise do que inspirar, porque a gente tá com a inspiração curta, né? Você tá hiperventilando com a respiração curta. Então, expira e vai controlando pela expiração. E puxa devagar. Isso vai te ajudar a começar a ter um controle. Então, na medida que você expira e inspira, sem brigar com a tua ansiedade, deixa ela vir. Você já sabe que você não vai morrer disso. Você não vai morrer. Eu sei que é difícil e sei na pele que é difícil controlar, mas a gente vai treinando o nosso cérebro e a gente treina. A gente treina. Então você, ó... E aí depois começa, escolhe alguma coisa à sua volta, uma pessoa, um ambiente, onde você estiver. Começa a escolher alguma coisa para descrever aquilo que está na tua frente. Então, por exemplo, eu tô aqui com vocês e tem essa minha garrafa aqui. Eu posso olhar para essa garrafa e começo. Essa garrafa tem a tampa cinza, ela tá suja de batom, ela tem uma alça, ela é laranja. Eu vou descrevendo. Por que eu faço isso? Porque eu vou trazendo o meu racional de volta. Porque quando a gente sofre um ataque de pânico, tá no meio de uma crise de ansiedade, a gente perde a racionalidade. A gente tem a amígdala ativada, a amígdala, não a amígdala da garganta, mas é uma estrutura no cérebro que é a responsável por responder a essa coisa de uma maneira muito instintiva, né? Muito, ela não passa pelo racional, a gente tem uma resposta imediata que é protetiva pra gente, por isso que ela não passa muito pelo racional, ela tem que ser muito rápida, e aí a gente tem que recuperar esse controle racional. Como a gente recupera? Quando a gente foca nossa mente em alguma coisa. Então eu tô focada aqui, eu tenho um celular na minha frente, ele tá aqui com uma fotinho, ele tem um comentário, ele tem não sei o quê. Eu vou descrevendo aquilo e vou trazendo a minha mente, o meu racional pro controle da situação de novo. Façam isso. Pode parecer uma coisa banal, mas ajuda demais a você sair da ansiedade, sair da crise ansiosa. Começa a descrever e vai, ó, respira e vai focando a tua mente. A minha garrafa é laranja, ela tem uma alça cinza, ela tá suja de batom. A gente vai recuperando o controle de situação. Isso é importante. Vocês entenderem e praticarem. A gente treina o nosso cérebro. A gente treina. Aí numa próxima vez, né, a gente vai fazendo. A tendência é que a gente vá cada vez mais. A crise vai ficando mais curta e menos intensa, até que ela suma, né? A crise vai ficando curta, porque a primeira parece que é um universo, né? A primeira crise, esse meu primeiro ataque de pânico, que eu não sabia que era um ataque de pânico, a gente nunca sabe da primeira vez, nunca. Nem mesmo eu, que sou psicóloga, estudava e atendia. Quando aconteceu comigo, eu tive certeza que era um infarto. Então, essa primeira crise deve ter durado meia hora, 40 minutos facilmente, porque foi o tempo de eu pegar, entrar numa viatura, ir com sirene ligada e parar dentro do hospital até que aquilo melhorasse, né? Depois, com o tempo, as crises iam ficando cada vez mais curtas de período e menos grave, porque eu conseguia recobrar o controle. Então, vão fazendo, a gente vai treinando. Isso é a melhor forma da gente controlar o pânico. É melhor do que remédio até, porque é você recuperando o controle da tua situação. E sem efeito colateral de remédio, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Uma outra coisa que é super importante da gente fazer. Não cede às coisas que a tua ansiedade te diz. A vontade que a gente tem é o quê? Sair correndo. Ou a vontade que a gente tem é de sair para respirar, né? Às vezes você tá num lugar e... eu preciso sair para respirar. Aí quando você sai e respira, você vai começando a melhorar, você começa a achar que você melhorou porque você saiu. Não é. É porque tem um ciclo. Você tem um pico e ele desce. A crise de ansiedade passa. Então a gente tem que ficar no mesmo lugar, porque senão a gente se condiciona a achar que só vai melhorar se sair, se a gente for para um ambiente externo, se a gente estiver numa situação X. E não é verdade. A crise, ela vai passar. Independente de onde você esteja, ela vai passar. Então, permanece no mesmo lugar, não obedece à tua ansiedade, não deixa que ela te domine. Começou aquele mal-estar, aquela sensação, respiração, controle de situação, isso é inofensivo, traz isso para tua mente. Por mais que seja uma situação aterrorizante, é inofensivo. Isso é inofensivo, começa a trazer isso para tua mente.
vai controlando a tua respiração pela expiração, começa a descrever objetos e permanece onde você está. Não corre, não foge, né? Enfrentar é a melhor maneira. Por exemplo, quando eu tive esse problema dirigindo, eu comecei a ter a outra. Quando eu fui pegar o carro logo depois da crise, nossa, eu fui apavorada, eu fui com medo, eu não queria dirigir. No início, eu evitava o caminho que eu tinha feito, que eu tinha tido a crise, eu pegava outros caminhos, eu evitava a via expressa, eu dirigia. Gente, eu passei muito tempo assim, tá? Meses, dirigindo, calculando, se eu passar mal eu posso parar aqui. Aí eu passava em frente ao hospital, bom, qualquer coisa eu paro nesse hospital. Eu ia calculando na minha mente as minhas possíveis estratégias de onde eu poderia encostar meu carro sem tanto prejuízo. Mas eu não parei de dirigir. Eu não parei de dirigir. Eu enfrentava e eu sei o quanto foi difícil para mim e eu sei o quanto é difícil para você. Enfrentar a ansiedade, enfrentar o medo da crise. A gente sofre muito pelo medo de ter outra crise daquela, que é tão aterrorizante, que a gente tem medo de ter outra crise. Você passa a ter medo, e se eu passar mal, e se eu desmaiar, e se eu morrer, e se eu ficar maluca, eu tô ficando maluca, eu tenho certeza. E aí a gente passa a evitar um monte de coisa. Não evita. Não deixa essa ansiedade te dominar. Enfrenta na medida do teu possível, de maneira gradativa. É o que eu falei, eu não parei de dirigir. Eu evitava determinados caminhos, eu ia calculando se eu parar aqui, se eu parar ali, se eu parar lá. Eu criei estratégias, por exemplo, para distrair minha mente. Quando eu começava a ter crise dirigindo, eu ligava para alguém. Né? Eu deixava o celular lá no Viva Voz e ficava, conversa comigo, conversa comigo. Ligava para minhas irmãs, ligava para o meu marido, eu ficava buscando pessoas que sabiam do que eu estava passando para me ajudar. Aí me distrai, conversa, eu não tô me sentindo bem. Aí a pessoa começa a falar, te distrair, e é isso, te trazer para a racionalidade de novo. Aí a crise ia passando, e eu continuava dirigindo, nunca desmaiei, nunca bati de carro, né? Eu continuava ali, na medida do possível, enfrentando de maneira gradativa e segura, mas não cedendo à vontade de nunca mais dirigir, de não querer trabalhar ou de não querer sair de casa. Né? Então é importante que a gente enfrente, né? Isso vale para crise de ansiedade por fobia. A gente tem que enfrentar aquilo, porque se a gente vai cedendo, daqui a pouco você limitou a tua vida completamente, a ansiedade te dominou e você começa a acreditar que você é incapaz de lidar com ela. E a gente não é. A gente consegue enfrentar, a gente tem recursos para isso, nós somos seres racionais, a gente não pode deixar que ela domine a gente completamente. Né? Então esse enfrentamento é muito importante, não ceder a essas crises. E aí, já emendando, para quem convive com pessoas com ansiedade, o que eu posso fazer? Isso também é muito comum. Pessoas me perguntarem, a minha esposa, meu filho, meu marido, minha amiga tem ansiedade, como é que eu posso fazer? Primeira coisa, não adianta para alguém que está no meio de um ataque de ansiedade, você fala para ela, calma, isso é coisa da tua cabeça, se acalma. Gente, a pessoa está totalmente irracional ali, totalmente dominada pelo pânico, pelo pavor daquela situação, e ela não tem condição de se acalmar por essa via. Então, o que você pode fazer é oferecer suporte, é estar junto, é dar a mão. Às vezes você não precisa falar nada, eu tô do lado, eu tô aqui. Tá tudo bem, eu tô aqui. Eu tô aqui com você. Quer uma água? De que forma eu posso te ajudar? Quer uma água? Né? Porque às vezes dá um ressecamento enorme, né? A gente fica com aquela boca seca, eu preciso beber uma água. Eu já bebo água o dia inteiro, então beber água é importante, dar uma ajuda. Mas eu tô com a garganta em nó, não consigo beber água. Tudo bem, vamos junto, dá a mão, vamos respirar junto? Vamos lá respirar, né? A gente pode tentar ajudar dessa forma, né? Ou distraindo, conversando, vamos falar sobre qualquer coisa. Aí a pessoa, por mais que fique ali meio baratinada, ela vai começar a se acalmar. Essa é uma forma importante. Não adianta você falar, para com isso, tá tudo bem. Não adianta, né? Assim, partir muito para a questão da racionalidade quando a pessoa não está racional. Ela tá com uma resposta muito instintiva, emocional, reativa. Então a gente tem que ir trazendo isso aos poucos. Fica perto. Eu acho que é uma das coisas mais importantes, é ficar perto. Fica junto. Eu tô aqui. Né? E aí você fica ali, acolhe,
traz uma água para quem gosta de beber água. Eu acho que é importante, beber água ajuda, né? Quando a gente bebe água, a gente vai conseguindo ali, depois você até elimina muito dessas coisas de noradrenalina, adrenalina, não sei o que, você faz muito xixi, então vai bebendo muita água, vai eliminando aquilo. Às vezes lavar o rosto ajuda, né? Porque parece que te traz para a realidade, jogar aquela água no rosto, molhar o pescoço. Então, cada pessoa vai ter que também ver o que para ela funciona. A gente tem que se conhecer. Eu tenho que começar a ver, experimentar, experimenta. Existem várias técnicas que vão te tirar desse estado de ataque de ansiedade. Você tem que ver o que funciona para você. Eu estou mostrando para vocês aqui algumas possibilidades. O controle respiratório é um deles. Fundamental. Pode ser a partir da expiração, principalmente para quem fica com a respiração curta e não consegue puxar o ar, né? Às vezes você vai tentar puxar o ar, não vem, é pior ainda. Então, tenta pela expiração. Ai, não, eu consigo puxar o ar. Então, tem a técnica que é 4-2-4, que é você puxar o ar contando até 4. Segura, 1, 2 e solta. 1, 2, 3, 4. Então, você pode puxar. 1, 2, 3, 4, puxando. Aí segura, 1, 2. Aí daí solta. 1, 2, 3, 4. Quando você foca nesse 1, 2, 3, 4, também você está ancorando a tua mente nessa contagem, você está fazendo controle respiratório, que vai controlar os seus batimentos cardíacos e que vai conseguir te trazer e te acalmar. Então, experimenta com você o que funciona, vai usando essas técnicas. Técnica de respiração, essa de descrever o ambiente é muito importante. A gente tem que ancorar a nossa mente em alguma coisa. Nosso cérebro tem que ancorar numa outra coisa que não no nosso corpo. Tem que olhar para fora, né? Tem que buscar alguma coisa fora, porque senão a gente fica muito autocentrada e buscando aquele mal-estar, e eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo, e tô formigando, e tô com dor no pé, e tô com agonia no dedo, e tô com coceira. Cada pessoa vai tendo sintomas, né? A ansiedade tem alguns sintomas muito clássicos, mas tem pessoas que sentem coisas variadas, né? Dores de cabeça, náusea, sei lá, tem gente que treme. Eu tenho um paciente que tem uma agonia nos dedos do pé, ele tem vontade de arrancar o sapato, que fica ali, ele fica com a agonia de sentir um dedo encostar no outro. Então, cada pessoa vai ter o seu sintoma de estimação. O meu é muito uma dor no peito. Eu sinto muito essa questão da dor no peito. Por quê? Porque na minha história, a minha mãe morreu do coração com 47 anos. Então, o meu pânico tem a ver com medo de morrer do coração. Então, em mim, o pânico vem sempre com uma dor no peito. Sempre. Eu começo, uma dor aqui, né? O meu é um sintoma de ansiedade, é a dor no peito. Cada um vai ter o teu. Tem gente que é enjoo, tem gente que é dor de cabeça. É disparado de diversas formas. Então, veja de que forma isso se manifesta em você e quais são as técnicas que funcionam para te tirar desse estado. Mas sempre, sempre lembrando que isso são reações fisiológicas do nosso corpo, que isso é inofensivo. Você não vai morrer num ataque de pânico, não vai. Então isso por pior e aterrorizante que seja, isso é inofensivo, não esqueçam disso, porque a gente tem certeza que dessa vez é diferente. Dessa vez, eu tinha aquela coisa de estar dormindo e acordar de madrugada com um ataque de pânico. Eu estava dormindo e acordava, aí já começava, né? Aí às vezes eu chamava meu marido e ficava, tô passando mal. Tô passando mal, aquela sensação, tô passando mal. Gente, isso é aterrorizante. Aí eu levantava, bebia água e ficava pra lá e pra cá, e tentando me acalmar, respirar. E é lógico, passa, como sempre passa. A crise passa, ela tem início, meio e fim. Então a gente precisa trazer isso para nossa mente. Tem início, meio e fim, acaba. Então, por mais que seja aterrorizante, não tenta fugir dela, porque quanto mais a gente tenta fugir, mais ela se estende e se agrava. Acolhe. Veio aquele mal-estar, dá aquela... Tá vindo, mas tá tudo bem, é da ansiedade, é inofensivo, eu vou começar o controle respiratório, eu vou ancorar minha mente, seja no ambiente, seja ligando, né? No meu caso, eu ligava para as pessoas para me distrair.
Tem gente que assiste vídeo no YouTube, enfim, a gente vai criando estratégias para estar lidando com isso. Crie a sua. E realmente. E depois que isso tudo for controlado, né, as crises vão ser controladas, e se você não conseguir, por tua conta, fazer atividade física, gente, também é muito importante. Muito, 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 muito importante para o controle da ansiedade, para a gente não ter crises, né? Manter a atividade física. Eu lembro que na época eu tinha medo de fazer atividade física, porque quando meu coração disparava eu ficava com medo de ter alguma coisa. Então eu simplesmente não queria mais fazer atividade física. Mas até isso eu enfrentava, né? Porque eu sabia que eu não podia não fazer. Então eu tinha que ir. Eu me lembro, gente, era aterrorizante, é muito ruim. Eu lembro de estar caminhando no aterro, que aí eu fazia atividades ao ar livre, em contato com a natureza, né? O Parque do Flamengo é muito bonito, tem o mar, tem a praia. Então eu ia, mas de vez em quando eu estava andando e me via aquele mal-estar, e eu lembro de caminhar de óculos escuros chorando. Chorando. Então, assim, eu sei que é difícil, mas a gente não pode se deixar vencer. E eu sou a prova viva que a gente se cura disso. Isso tem 11 anos. Eu passei 1 ano nesse processo, né, de melhora, de medicação, de mudança de hábitos, pedi exoneração da prefeitura, enfim, promovi algumas mudanças necessárias na minha vida, porque depois que o sintoma cessa, aí a gente vai olhar por que aquilo aconteceu. Por que isso chegou nesse ponto? O que está acontecendo com a minha vida? Que escolhas que eu tenho feito que tem me feito tão mal? Eu falo que a ansiedade na minha vida e na vida de todos os meus pacientes, a gente, depois que sai daquele quadro, eu falo, gente, a ansiedade ela foi super importante. No meu caso, para me colocar numa condição muito melhor depois. Né? Eu trabalhava demais, eu estava me excedendo, eu estava me desgastando. Então a gente ressignifica até a ansiedade na nossa vida. O ataque de pânico foi a minha melhor coisa da vida. Foi a pior coisa, porque eu acho que eu nunca tive uma sensação tão ruim. Por outro lado, foi o que me tirou de uma condição de vida diária, de desgaste diário, que eu não estava percebendo. Então, às vezes o ataque de pânico é aquilo que te para e te faz, putz, eu tenho que olhar para isso aqui, o que está acontecendo? E aí a gente toma decisões, e depois que a gente sai daquilo, a gente fala, meu Deus, como é que eu aguentava aquela vida? Não aguentava, eu só não percebia. Eu estava num nível de estresse altíssimo, eu estava à beira de um burnout, eu trabalhava em prefeitura, polícia, consultório, 2 filhas pequenas, não tem condição. Não tem saúde que aguente. Então, ter passado por aquilo foi terrível. Mas no meu caso, e no caso de todos os pacientes que eu atendo, eu falo, foi necessário, porque você precisava ser parado. Antes que, de fato, alguma coisa pudesse acontecer mais na frente, né? Que não fosse mais uma questão de ansiedade, mas que a gente desenvolvesse algum outro tipo de doença mais grave, né? Então é importante, né, olhar para isso e valorizar nossa história. Eu precisei passar por aquilo para poder hoje ser uma pessoa muito melhor do que eu era. E a gente fica muito melhor. A gente se conhece de uma forma diferente, a gente se respeita de uma forma diferente, a gente consegue ressignificar toda aquela dor e trazer para o momento presente e fazer disso hoje, né? Eu até sou uma profissional melhor depois de ter passado por isso. Quando o paciente me fala, ai doutor, a senhora não sabe o que eu passo, eu sei. Você não imagina o que é sentir um ataque de pânico. Eu imagino, eu sei o que é. Né? Então isso me fez até uma profissional melhor do que eu era. Olha quanta coisa que pode acontecer. Gente, eu vou tentar abrir. Deixa eu ver se eu consigo ativar comentários. Será que ele ativa? Mandem mensagens para mim. Vamos ver se os comentários... Eu acho que vai ser ativado, porque agora tá aparecendo pelo menos o número de pessoas. Então... mandem mensagem para mim para ver se aparece. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Eu acho que é muito importante, né, que a gente fale sobre isso. Foi! Que alegria! Oi, Márcio. Me faça perguntas. Voltou ao normal, a vida voltou a brilhar. Oi, Edna, boa noite. Voltou, graças a Deus. Amém, Senhor. Me falem aí. Oi, Celeste. Que bom que voltou. Fiquei feliz agora. É muito ruim falar sem vocês aqui. Me mandem aí as perguntas.
Boa noite, bom papo, informações preciosas. Que bom, Ana Clara. E ter acesso a essas informações é um passo super importante no controle da ansiedade. Quando a gente entende o que está acontecendo com a gente. Oi, Rod, boa noite, quanto tempo? Quando a gente entende o que está acontecendo, a gente começa a olhar de uma outra forma, né? O conhecimento é fundamental. Ajudou bastante. Que bom, Edda. Boa noite, Alexandre. Paz, live ótima. Tive todos esses sintomas na depressão ansiosa, Adriana. Eu imagino. É terrível, né? Nossa, como é difícil, gente. Como é difícil. Como gera sofrimento, né? Como a gente sente, né? E como é difícil, às vezes, entender que tanta coisa ruim seja disparado só pela questão da ansiedade, né? Boa noite, Solange. Márcio, com medicação, psicoterapia, atividade física, tô bem melhor. É isso aí. Não tem mágica, é isso aí. Olá! É possível que uma crise de ansiedade não apresente sintomas físicos, mas apresente crise existencial, tipo não ver motivo para estar viva, falta de perspectiva, ideação suicida? É possível. É possível sim. É possível sim, que seja uma crise mais, como você falou, quase existencial, né? Que gera um sofrimento, né? Uma coisa dos pensamentos, né? Muito pensamento negativo. Tem muito. Eu tenho um paciente que tinha crise de ansiedade, que o maior sofrimento dele eram os pensamentos. Né? Ele tinha pensamentos intrusivos, coisas muito ruins, e aí dá um desespero, uma ansiedade, uma vontade de chorar, né? A pessoa pode ter, sim. E não deixa de ser, não deixa de ser sintoma físico também, né? Normalmente a pessoa que entra nesse tipo de coisa acaba nesse tipo de crise, né? Que é mais que vem os pensamentos e que vem um sofrimento muito grande. Muitas vezes a pessoa chora muito também, né? Então tem uma questão. Aliás, esse também é um sintoma típico de crise de ansiedade, o choro, né? É tão insuportável que às vezes a gente chora, né? Fica hipersensível. Então, bem lembrado. Ana Clara, a ansiedade e a mania são próximas? Não. Não, Ana Clara, a mania é uma alteração do humor, né? A pessoa fica maníaca, né? Fica fora da casinha, como a gente fala. No estado de mania, a pessoa fica muito ou eufórica, né? Muito eufórica, excessivamente feliz, ou muito irritada, agressiva. O estado de mania também é de agressividade. É uma alteração do humor. A ansiedade pode até estar presente, porque a ansiedade ela é presente em muitos tipos de transtornos, mas não é a mesma coisa, tá? Márcio, e as crises continuam diminuindo conforme você falou, Adriana? É isso aí, Márcio, vai diminuindo. Como ajudar esse tipo de crise? É assustador. Acolhendo, acolhendo. Fica do lado, tô aqui, vai passar, tá tudo bem, né? Acolhendo. A gente se sente muito impotente diante de uma pessoa passando por uma crise de ansiedade, mas ficando junto, oferecendo apoio. De que forma eu posso te ajudar? O que você tá precisando? Quer uma água? Quer falar? O que você quer? Né? A gente fica do lado, fica junto e isso é importante. Ricardo, tudo bem? Boa noite e a todos da live, boa noite, Ricardo. Não é fácil, gente, não é fácil viver a crise, não é fácil estar perto de quem está vivendo a crise, às vezes é difícil porque a gente não sabe o que fazer, né? Dá uma sensação de impotência, e agora, como é que eu faço para ajudar? Isabel, quando sinto que vou ter pânico, geralmente ligo para alguém, mas não digo o que está acontecendo. E ajuda, né, Isabel? Porque tira o foco, né? Você não precisa dizer, né, sempre. Mas só de estar perto, Maria Lúcia, a ansiedade pode levar à depressão? Pode, Maria Lúcia, pode e muitas vezes leva, tá? A pessoa que sofre muito de ansiedade pode acabar e muitas vezes acaba deprimida. Né? Principalmente por essa questão dos pensamentos negativos, a pessoa vai se sentindo incapaz, vai se sentindo desanimada, vai dando esse vazio existencial. É muito comum. E é muito comum o que eles chamam do quadro ansioso, quadro misto, ansioso e depressivo. Muito, muito comum e frequente. Ai, gente, a almofada que saiu. Por isso que eu sempre falo, a gente tem que tratar a ansiedade o quanto antes, porque é mais difícil tratar a depressão do que a ansiedade. A ansiedade a gente consegue mais, né? A pessoa tá mais querendo se livrar do problema, querendo melhorar, querendo sair. Na depressão é como se a pessoa já tivesse desistido, tipo, não tem mais jeito, eu não consigo. E aí ela é mais difícil de aderir a tratamento, então a gente precisa
levar a ansiedade a sério e tratar assim que aparece. Isabel, e se eu falar, a pessoa vai ficar falando no assunto, tentar me acalmar e no meu caso piora. Exatamente, Isabel. A intenção é me desligar daquilo. Às vezes penso, tá tudo bem, se eu cair dura aqui, vão me socorrer. É isso aí. Eu entendo perfeitamente isso que você tá falando. Muitas vezes você quer falar de outra coisa. Fala de outra coisa. Você não quer falar da ansiedade porque você quer tirar teu foco dela. E falar, eu tô ansiosa. A pessoa começa a perguntar, te deixa mais ansiosa, né? E você faz bem. Isso é autoconhecimento, é saber o que funciona pra você. Eu também acho que falar da ansiedade não ajuda. Eu prefiro desviar me distrai, falar de outra coisa para me tirar o foco dessa dor que eu tô vivendo. Ricardo, live maravilhosa e bem explicada. Tenho certeza que através do seu testemunho de vida sobre a crise de pânico, com certeza vai ajudar várias pessoas. Sim, eu sempre falo, Ricardo, eu sempre trago o meu exemplo, porque, primeiro, vocês percebem que eu entendo não só como profissional, mas como alguém que já viveu. E segundo, vocês veem que eu tô aqui muito bem. Ou seja, tem cura, tem como a gente administrar muito bem na nossa vida. Alexandre, quando tenho algo para fazer importante, horas antes minha pressão arterial sobe mais de 17/11. Sim, né? E aí sim, a ansiedade ela pode elevar a pressão, né? Por isso que eu sempre falo que é importante ir no médico, porque às vezes pode acontecer de você ter que tomar alguma coisa para regular a pressão e tudo. Alguma ansiedade, gente, uma ansiedade natural na frente de alguma coisa que seja muito importante. Uma prova do Enem, uma viagem importante, uma questão de trabalho importante. A gente realmente fica mais alerta, né? Isso é importante, ficar alerta. Mas se essa ansiedade... E aí eu acho que é importante essa distinção. Quando que a ansiedade é normal e quando que ela é patológica? Ela é patológica quando ela gera prejuízo para a tua vida, que você começa a não conseguir, sei lá, render bem, ou não consegue dormir, ou aquilo começa a trazer um prejuízo para tuas relações, para tua vida profissional. Isso é importante avaliar o nível de prejuízo que ela gera, ou até para tua saúde, né? Quando você começa a ter, sei lá, se toda vez que eu fico ansiosa, minha pressão sobe, eu fico ansiosa o tempo todo, eu vou ficar hipertensa. Então é importante a gente pensar, avaliar o que é uma reação normal de uma ansiedade frente a algum estímulo, ou o que é uma coisa que é um transtorno, quando isso se torna muito frequente, muito constante, que dura mais de um mês, e aí você começa a ter que buscar ajuda profissional. Isso é importante, ter essa distinção para tomar as ações necessárias. Peraí. Mais alguma pergunta? Vão perguntando aí, que eu acho que é importante. Eu já trouxe bastante informação, mas as perguntas de vocês até me lembram de coisas que eu poderia ter esquecido, enfim, né? Então é importante que vocês... Live muito bem explicada. Que bom, Maria Lúcia, é importante, né? Eu faço questão, gente, de trazer, porque informação é o que a gente precisa para conseguir administrar melhor esse mal-estar que a gente sente e até poder ajudar as pessoas que a gente tem por perto que possam estar passando por isso. E hoje em dia, nossa senhora, né? O índice de ansiedade está altíssimo. Obrigado, doutora, por ajudar a gente. Deus abençoe. Obrigado, querido. A gente tem um índice de ansiedade altíssimo na população, altíssimo. E eu acho que é de mal a pior. Pelo excesso de estímulo, pelo excesso de tela, eu acho que está vindo uma geração aí cada vez mais ansiosa. A gente vê a ansiedade trazendo muito prejuízo para crianças até bem pequenas, bem pequenas. Então a gente tem que estar atento. Então, outras formas da gente, depois, né? Hoje foi sobre a crise, e quem tá chegando e quiser saber, mais pro fim da semana eu costumo postar live lá no canal do YouTube, e fica lá para quem quiser saber o assunto todo. Mas é importante também a gente trazer... eu falo que a crise ela é importante porque ela dá esse corte, né? Ela vem e faz a gente parar e rever coisas da nossa vida, e a gente precisa mudar coisas da nossa vida. Não adianta, né? A ansiedade ela vem para mostrar que tem alguma coisa que não está funcionando bem e que a gente precisa rever. Então as mudanças elas precisam acontecer. Ricardo, a pressão no trabalho e situações de estresse pode contribuir para aumento de ansiedade e crise de pânico? Com certeza, com certeza. A gente tem que estar atento. No meu caso, foi excesso de trabalho,
muito trabalho, muita correria, muito vai para cá, vai para lá, vai para cá. E aí soma às vezes com noites mal dormidas, né? A gente começa a dormir mal, isso predispõe nosso cérebro a desenvolver ansiedade, falta de atividade física, o sedentarismo traz muita ansiedade. Eu canso de falar para vocês, os remédios antidepressivos que atuam na ansiedade, eles vão mexer com a serotonina, todos eles. Eles elevam o nível de serotonina, eles melhoram a captação da serotonina. O que a gente precisa, e que a atividade física também traz, é um aumento da serotonina. A gente precisa fazer atividade física, né? A gente precisa, não dá para ser sedentário nessa vida. É questão de saúde mental. Eu falo isso para vocês, eu posso estar exausta, e eu ando exausta. Esse mês de dezembro eu ando exausta de trabalho, tenho trabalhado muito, mas a minha exaustão não me impede de ir para academia, porque a academia é o que me garante a minha saúde mental. Então, eu vou. Tenham isso para vocês. Não existe fórmula mágica, não existe virada de chave, medida fácil, não existe. A gente tem que ter um combo de saúde, né? E a gente tem que ter ações de saúde pra gente. Ações de saúde, né? Deixar de se sobrecarregar, não tomar para você um problema que não é seu, se respeitar, colocar limites, se colocar na vida de uma outra forma. Existem várias formas. Só quero te agradecer por tanto, direto e indiretamente. Você é um porto seguro. Ah, eu tô aqui, você sabe. Pode contar sempre. E não precisa se preocupar tanto, não. Tá tudo bem. E é isso então, gente. Pensem nisso. Oi, Regina. Quem dera eu soubesse o que você explica há 30 anos, quando eu tive pânico e nem saía de casa. Até hoje fico na dúvida sobre o que é que me levou a ter. Sofro até hoje com ansiedade absurda. É um inferno, né, Regina? A gente aprende, e tem isso, eu falo isso sempre. Na época que eu trabalhava no posto de saúde, gente, eu tive uma paciente de pânico, que ela tinha um pânico tão grave, e eu morria de pena, porque ela na época, isso eu trabalhava no posto de saúde, bota aí, sei lá, 2008, 2009. Ela já tinha uns 45 anos e ela convivia com pânico há 30 anos, ou seja, ela tinha pânico, transtorno de pânico, numa época que ninguém sabia disso, que é o que a Regina está dizendo. Numa época que você não sabia o que era, né? Ela ia de médico em médico e fazia ressonâncias e coisas, e tomografias de cabeça, o que está acontecendo. E aí o pânico dela era tão grave, foi tão enraizado por tantos e tantos anos sem tratamento. Nossa, isso impactou a vida dela demais. Ela nunca teve filho, ela não queria ter, porque ela falava, eu não tenho condição de ter filho. Eu não dou conta de mim, como é que eu vou cuidar de uma criança? Né? A vida dela profissional ficou extremamente limitada, porque ela vivia doente, ela vivia tendo coisas, ela vivia de médico em médico, ela vivia mal. Então, assim, ela teve um prejuízo para a vida dela, assim, irreparável. Porque era de uma época que não se falava de transtorno de pânico, era uma época que não se tinha informação, que não tinha diagnóstico, e ela demorou muitos anos para ser diagnosticada, e quando foi, ela usava diversas medicações e mudava de medicação, mas assim, não resolvia, amenizava, mas ela lidava com aquilo assim. E é isso, né? A ansiedade, ela fica, né? Quando ela é muito ali incrustada, por isso que eu sempre falo, gente, vamos cuidar, pare. Hoje a gente tem informação, a gente fala, eu trago para vocês, a gente treina o nosso cérebro, a gente treina a tal da neuroplasticidade, a gente treina o nosso cérebro a viver com menos ansiedade, a gente treina a partir de várias ações, que aí vocês terão que iniciar tratamento, iniciar terapia para entender, mas a gente treina. Dessa forma, uma dessas que eu falei, do treino na crise, a gente vai treinando o nosso cérebro a administrar melhor. E aí a gente convive com a ansiedade de uma maneira mais tranquila. Hoje nossa, nunca mais tive crise, graças a Deus. Mas de vez em quando eu ainda sinto que a minha ansiedade está alta. E aí eu já tomo as minhas providências antes que ela aumente ainda mais. Eu uso vários suplementos diariamente. Já falei com vocês, triptofano, magnésio, ômega 3, melatonina, que são suplementos que a gente sabe que fazem bem para o nosso cérebro, ajudam a nossa mente. Então, eles ajudam muito na ansiedade também. Tem que tomar cuidado com a alimentação, evitar álcool, cuidar de comer coisas que não sejam tão estimulantes, evitar cafeína. A gente tem uma série de pequenas ações que a gente vai fazendo na vida e vai aprendendo a gerir melhor nossa ansiedade. A atividade física não dá para abrir mão, não dá para abrir mão. Meditação,
yoga, a gente precisa se reconectar com o nosso corpo, a gente se desconecta dele, né? A pessoa ansiosa, ela é muito mental, né? A mente fica muito pensamento, muita, a gente fica muito mental e a gente tem que trazer para o corpo e entender que o nosso corpo é nosso aliado, o nosso corpo é maravilhoso, ele tá aqui para, ele não é um inimigo, né? Que tá desconectado da gente, o nosso corpo tá aqui, me pertence, sou eu que estou aqui também. A gente tem que partir mais para as sensações, né? A gente tem que se despertar para outras coisas e sair tanto desse mundo mental. Essa reconexão com quem a gente é, com o nosso corpo, né? Com a coisa do corpóreo. O corpo não pode me assustar tanto. Entender o meu corpo quando eu tô fora da crise, obviamente, né? A gente entender o nosso corpo, entender como ele funciona, entender que ele tá vivo, por isso ele faz barulhos, por isso a gente sente coisas, né? Uma dor aqui, um negócio ali, um estalo ali. Isso é normal. E a gente entender o nosso corpo dessa forma, deixar de se assustar com ele, é tão importante. Já que depois que comecei a fazer pilates, sinto que minha ansiedade diminuiu. Com certeza, por isso tudo aqui que eu acabei de falar. Ana Clara, a depressão também gera apatia, o que desemboca no sedentarismo, daí o disparo para ficar culpado e ansioso. Exatamente, Ana Clara. Observar as companhias, sim, Dulcinha. Regina, aprendi muito com você, que bom. Pilates é muito bom, é ótimo. Ninguém sabia, né? Essa paciente é como eu, é um inferno, Regina, eu entendo perfeitamente. Ana Clara, somos muito privilegiados por viver nessa época tão próspera de conhecimento. Com certeza, Ana Clara, concordo super. Né? A gente poder hoje acessar profissionais que a gente não tinha acesso. Hoje em dia a gente tem um mar de informações, a gente tem que aprender a filtrar, né? Não é ouvir qualquer coisa de qualquer pessoa, né? Ver quem são os profissionais, tentar entender um pouco se é uma pessoa experiente, se é uma pessoa consistente, porque também às vezes a gente ouve informações tão malucas que acabam prejudicando ao invés de ajudar, né? Então a gente tem que ter cuidado, mas seleciona, tem excelentes profissionais hoje falando sobre isso, trazendo informações sobre saúde mental, e informação, ela é uma ferramenta importante, principalmente para ansiedade, para crise de ansiedade. Entender o mecanismo dela vai fazer a gente se sentir mais tranquila, mais em paz. Então, pensem nisso, né? Espero realmente ter ajudado. Para quem chegou tarde, a live vai ficar salva lá no YouTube. Eu espero que vocês assistam e reassistam. Eu sempre falo isso para vocês. A cada vez que a gente ouve, a gente vai ali, ó, vai esmiuçando aquilo, vai ouvindo de uma outra forma, aquilo vai fazendo um sentido pra gente. Eu indico sua página do YouTube para várias pessoas. Que bom, Regina, fico feliz, obrigada. Eu acho que é importante, né? A gente alcançar as pessoas. Tem gente que realmente... eu não consigo psicólogo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Gente, a gente tem que priorizar a nossa saúde. Então, ou você vai ter que investir dinheiro pagando a sua terapia, ou você vai investir seu tempo indo para o SUS e esperando a tua vez. Porque chega. Eu já fui do SUS e existe muito psicólogo. Então, assim, existem nas faculdades de psicologia, existem em diversos lugares, para preços acessíveis, coisa social. Existem profissionais variados para todos os bolsos. Então a gente tem que parar de se dar desculpa. Eu entendo que é difícil, tudo é difícil. Na vida tudo é difícil. A gente tem que lidar com esse difícil. Não é ficar esperando o fácil para poder agir, que aí não vai funcionar. Márcio, obrigada a você pela companhia mais uma vez. Que bom que o Instagram enfim contribuiu, né? Eu estava um pouco preocupada porque, né, estava bugado, mas ao longo da live ele foi estabilizando e voltou à normalidade, graças a Deus eu pude responder aqui algumas questões. Quem ficar com questões, me chama no direct, manda coisa. Eu abro caixinha todo fim de semana e a gente conversa, eu esclareço dúvidas. E é isso, ou deixa a dúvida lá, assiste lá no YouTube e bota lá nos comentários que eu também respondo, tá bom? É isso, espero ter ajudado. Daqui 15 dias a gente se vê novamente e a gente fala de ansiedade, traz essas questões e a gente segue aqui com bastante conteúdo, espero que ajude vocês, tá bom? Beijo pra vocês, boa noite e a gente se fala.